Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando hoje no livro de Gálatas, no capítulo número 1, né? Nós já trouxemos o primeiro dia da mensagem do capítulo 1 do livro de Gálatas, né? E hoje vamos estar fazendo em cima daquilo que nós pregamos, né? No dia anterior. Nós vamos estar hoje fazendo a leitura da mesma mensagem e meditando nas referências, né? Para que nós possamos levar a referência bem juntinho, bem próximo, né? Da mensagem do dia, tá certo, irmãos? Tá? E só falar com os irmãos da oração, né? Os irmãos do caderno do pedido de oração. Aqui está o caderno de pedido de oração dos irmãos, né? Hoje, como o dia esse momento agora da palavra, né? Eu não estarei fazendo a leitura, porque senão toma muito tempo, eu não consigo trabalhar a mensagem da forma que eu gosto de trabalhar, né? Então daí, mas o caderno permanece aqui, irmãos, tá bom? Tá? Mesmo nas orações curtas que eu faço de entrada para começar a pregação da palavra, e mesmo na pregação da palavra, vocês não imaginam como Deus opera pela pregação da palavra. É algo maravilhoso, né? Eu lembro que muitas vezes está gravado nos vídeos do missionário Davi Miranda, né? Ele falava de irmãos, né? Que somente com a pregação da palavra já tinha irmãos curados, Deus revelando, irmãos já estavam curados, né? Os cultos que o missionário pregava às quartas e aos domingos, né? Antigamente ele pregava quarta, sexta e domingo, né? E era muito longa as pregações dele, né? As pregações do missionário Davi Miranda duravam em torno de 5 horas de pregação, né? Principalmente aos domingos, quando nós estávamos lá, nós viajávamos de Franca, do campo de Franca para São Paulo, né? Os cultos do missionário aos domingos tinha 5 horas e meia de duração, né? Ele começava às 14 horas, né? E encerrava às 7 da noite, né? Só que ele subia no altar, né? Já às 14 horas, né? Mas o culto já tinha começado a fazer um tempo enorme, nós já estávamos ali cultuando a Deus com os irmãos, ali que a gente chama nos cultos convencionais de primeira parte, né? Então era 5 horas de pregação, né? de oração, de louvor, de adoração, né? E então, de modo que quando ele subia no altar e começava a pregar, ele falava, tem irmãos que já estão curados só pela pregação da palavra, porque ele fazia orações específicas direcionadas, né, para cada tipo de coisa, né? E para cada tipo de necessidade, não individual, mas em blocos, né? Quer dizer, a oração para a cura divina. Então eu fazia sempre no finalzinho a oração para a cura divina, aquela oração que os paralíticos levantavam e andavam, né? A oração era a última oração, né? Mas pela pregação da palavra de Deus, já tinha irmãos recebendo as bênçãos necessitadas, né? Muitos irmãos, né? Então aqui não é diferente, irmãos, o caderno permanece aqui, então é a mesma coisa na hora que eu estou somente pregando a palavra, que eu não estou fazendo o vídeo de oração, né? Os irmãos estão recebendo, Deus está contemplando, e a palavra é que edifica todas as coisas, né? A oração, né? É a palavra de Deus orada, né? A oração é a palavra de Deus orada, né? E então hoje a palavra de Deus pregada, né? É para que haja um perfeito entendimento, né? Das coisas de Deus, daquilo que Deus quer que cada um de nós façamos, né? Para que nós tenhamos um perfeito entendimento, para andarmos em obediência, né? Para que tenhamos santificação de corpo, de alma e de espírito, né? Então é por isso que nós precisamos pregar a palavra de Deus, né? Então vamos nesse momento fazer um instante de oração, uma breve oração, já para entrarmos na santa palavra de Deus, tá bom, irmãos? Então todos os irmãos sabem que vocês estão com seus nomes escritos aqui no caderno, vocês estão recebendo, viu, irmãos? Pela força da palavra de Deus
no culto, na hora da pregação da palavra, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Fechamos nossos olhos e clamemos ao Senhor. Vamos fazer um instante de oração. Glória ao Deus Pai, glória ao Deus Filho, glória ao Deus Divino e Espírito Santo do Senhor. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Pai de compaixão e de piedade. Eis-me aqui, Senhor, para a pregação da santa palavra de Deus, a palavra do Senhor, o Evangelho genuíno, real e verdadeiro. E eu te peço nesse momento, Pai, o perdão de todos os meus pecados, por pensamentos e por palavras, por atos e por atitudes, por obras e até por omissões, para que eu possa, Senhor, receber do Senhor o poder e a graça, o conhecimento e a sabedoria, a autoridade, o poder e o entendimento de que eu necessito, Senhor, para pregar a Tua santa palavra, para que aqueles que me ouvem, Pai, sejam edificados, tenham suas vidas transformadas, para que eles possam ter as suas enfermidades curadas, os seus problemas resolvidos. Que o Senhor venha operar em nosso meio, Jesus, pela força da pregação da Tua palavra, do Evangelho genuíno, real e verdadeiro. O Senhor venha operar nas nossas vidas, em nossos lares, em nossas casas, em nossas famílias, em nossas empresas, nossos negócios, nas chácaras, nos sítios, nas fazendas, nas empresas de um modo geral. O Senhor venha operar milagres, curas divinas, sinais, maravilhas e prodígios. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu entrego nas Tuas mãos a minha vida, os meus projetos e o meu futuro, a minha família e os nossos projetos e o nosso futuro, e todos os nossos queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, espalhados nos 4 cantos da terra. Todos aqueles que me ouvem, Pai, todos aqueles que me veem, que o Senhor venha operar na vida de cada um deles, o Senhor venha suprir, Pai, as necessidades de cada um, pela força da pregação da Tua santíssima palavra, pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo do Senhor. Amém, Senhor Jesus. Graças te dou, meu Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Vamos então à leitura da palavra de Deus, irmãos. Livro de Gálatas, capítulo 1. Tá? Então, pega a sua Bíblia aí e vamos meditar. Vamos ler e meditar juntamente comigo. A hora que eu terminar de fazer a leitura, você guarda a sua Bíblia e vai apenas ouvir, para que você possa se alimentar da santa palavra de Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Gálatas, capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Vamos repetir. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Segundo a vontade de Deus Pai, ao qual gloria para todo sempre. Amém. Aleluia, Pai. A inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas
há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque persuado, ou agora os homens, porque persuado eu agora aos homens, ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos já hoje meditar nas referências, né? Do capítulo 1 até o capítulo número 12, né? Para que nós possamos passar para os irmãos o que diz as referências dessa palavra que acabamos de ler, né? Nós trouxemos já no vídeo anterior da mensagem a leitura dessa palavra e também a meditação na palavra em si, né? E hoje vamos estar meditando, após a leitura da mesma palavra, meditando nas referências, para que os irmãos possam ter bem avivado na memória, né? Aquilo que nós lemos e meditamos no vídeo anterior e agora também nesse daqui, tá certo? Caso vocês tenham qualquer necessidade, recorra sempre ao vídeo anterior, viu, irmãos, tá? Porque faz parte do contexto, tá certo? Mesmo na meditação da palavra de Deus, quando vocês leem isoladamente um versículo na Bíblia, na sua casa, onde quer que você esteja, é sempre bom não ficar apenas naquele versículo que você leu. Lê também o de trás e lê também o da frente, porque faz parte do contexto. Um é complemento do outro, tá certo, irmão? Você lendo muitas vezes um versículo só isolado, você fica sem o perfeito entendimento da palavra. Você entende uma coisa e a palavra quer dizer outra, porque tem ligação uma coisa com a outra, tá certo? Tá? Mas vamos à meditação nas referências, né? E as referências aqui, ela parte a partir do versículo número 4, diz o seguinte: para nos livrar do presente século mau, né? Então, para que os irmãos tenham um pleno conhecimento, um entendimento do que é o presente século mau, né? Este versículo foi provavelmente uma antiga profissão de fé, bem conhecida de todas as igrejas do Novo Testamento. Associa a morte de Cristo ao perdão dos nossos pecados e ao livramento do presente século, mundo mau, né? É parte essencial do propósito salvífico de Cristo, livrar os crentes do mal que domina a sociedade deste mundo. É lindo demais, né, irmão? Vamos repetir, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Aleluia, Pai. É parte essencial do propósito salvífico de Cristo. Livrar os crentes do mal que domina a sociedade deste mundo. A primeira mensagem evangelística pregada em seguida ao derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste contém as palavras: salvai-nos desta geração perversa. Atos, capítulo 2, versículo 40. Os crentes devem viver para Deus e não serem controlados pelos valores, sabedoria, opiniões, desejos corruptos, ambições e prazeres que prevalecem
entre o povo deste mundo. Romanos, capítulo 12, versículo 2, nota. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Ver o estudo, o relacionamento entre o crente e o mundo. Página 1957. Capítulo 1, versículo 6 de Gálatas. Outro evangelho. Falsos mestres foram aos Gálatas procurando persuadi-los a rejeitar os ensinos de Paulo e aceitar outro evangelho. Este evangelho diferente consistia não somente em crer em Cristo, mas também ligar-se à fé judaica mediante a circuncisão. Gálatas capítulo 5, versículo 2. As obras da lei, Gálatas capítulo 3, versículo 5. E a guarda dos dias santos judaicos. Gálatas capítulo 4, versículo 10. Primeiro, a Bíblia afirma claramente que há um só evangelho, o evangelho de Cristo. Verso 7. Este evangelho nos veio pela revelação de Jesus Cristo. Verso 12. E pela inspiração do Espírito Santo. Ver o estudo, a inspiração e a autoridade das Escrituras. Página 1882. O Evangelho é definido e revelado na Bíblia, a palavra de Deus. Segundo, quaisquer ensinos, doutrinas ou ideias que originados em pessoas, igrejas ou tradições e que não estejam expressos ou subentendidos na palavra de Deus, não podem ser incluídos no Evangelho de Cristo. Verso 11. Misturá-los com o conteúdo original do Evangelho é transtornar o Evangelho de Cristo. Verso 7. Irmãos, essa menção aqui é tão importante que eu faço questão de repetir, irmãos, para que os irmãos tenham um perfeito entendimento. É o que eu falo muito, né? Entendimento perfeito das coisas corretas, né? Então eu vou repetir porque é de extrema importância isso aqui, irmãos. Presta bem atenção. Quaisquer ensinos, doutrinas ou ideias que originados em pessoas, igrejas ou tradições e que não estejam expressos ou subentendidos na palavra de Deus, não podem ser incluídos no Evangelho de Cristo. Verso 11. Misturá-los com o conteúdo original do Evangelho é transtornar o Evangelho de Cristo. Verso 7. Ou seja, a palavra está nos alertando aqui, irmãos, sobre doutrinas de homens. Doutrina de homens que se diz doutores, extremamente entendidos. Os irmãos têm que ficar atentos, os irmãos membros, ficar atentos, porque muitas vezes os seus pastores levam nas suas igrejas doutores da lei, mas não da lei de Deus. Doutores da lei dos homens. Homens de anel no dedo, que têm vários diplomas, de vários cursos de capacitação, de formação, de doutorados. Eles têm assim, de assustar a quantidade que eles têm de diplomas, de doutorados que fizeram, que não tem vínculo nenhum com a santa palavra de Deus. Vocês podem observar que o discurso desses homens, né, vocês observam, né, em toda e qualquer situação, eles não pronunciam o nome de Deus, e muito menos pronunciar o nome de Jesus. É só sabedoria em cima de sabedoria, conhecimento em cima de conhecimento, mas que provém tudo do homem e não provém de Deus. É um perigo, irmãos. É um perigo. É disso aqui que a palavra de Deus está alertando, né? A palavra de Deus está alertando, palavra essa que saiu da boca do apóstolo Paulo, né? O apóstolo levantado por Deus da forma que foi, né? O
o que escreveu dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foi ele quem escreveu, inspirado no Espírito Santo do Senhor. Então esse alerta aqui é de suma importância. Os irmãos, abra a sua cabeça, irmãos. Abra o seu entendimento. Peça a Deus sabedoria para que você possa entender e não entrar nesse emaranhado que você pode perder a sua salvação por dar ouvido a doutores que não tem lá, doutores da lei, mas não da lei de Deus, e sim da lei dos homens, né? Então tomar muito cuidado, né? Quaisquer ensinos, doutrinas ou ideias que originados em pessoas, igrejas ou tradições, e que não estejam expressos ou subentendidos na palavra de Deus, não podem ser incluídos no Evangelho de Cristo. Verso 11. Misturá-los com o conteúdo original do Evangelho é transtornar o Evangelho de Cristo. Aleluia, Pai. Amém, irmãos? Então eu falo muito, irmãos, eu tenho comentado com os irmãos, né? Quando as pessoas, qualquer pessoa da sua igreja, principalmente, que as pessoas que você convive, ou de outra igreja, outro ministério qualquer, chegar para você, trazendo qualquer tipo de ensinamento, que você tiver confiança absoluta, né? Ou que você não sabe, que você tem dúvida de que se está ou não na Bíblia, você vai ver que aquelas expressões, aquilo soa um pouco estranho, você fala para a pessoa, mostra para mim aqui na Bíblia, onde é que está escrito isso que você está falando aí? Quero ver a pessoa te mostrar. Aí você vai ver que ele não vai conseguir te mostrar, porque não está escrito. E se não está escrito, irmãos, não dê ouvidos. Ignora, entra num ouvido e sai no outro, recusa entender e muito menos a obedecer. Porque se não está na Bíblia, não provém de Deus. É por isso que a palavra fala, se alguém pregar outro evangelho, diferente do que eu tenho pregado, Paulo afirma, se alguém pregar outro evangelho, diferente do que eu tenho pregado, né? Ou que um anjo do céu, né, venha pregar a vocês outro evangelho, diferente do que eu tenha pregado, que seja anátema, ou seja, que seja amaldiçoado, né? Seja amaldiçoado, né? Não receba, né? Que não provém de Deus, né? E ao você determinar dessa forma, ao você expressar dessa forma, em nome do Senhor Jesus, verdadeiramente se cumpre na vida daquela pessoa, né? Infelizmente, é necessário repreender, né? Com veemência, com fé e pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos defender o Evangelho genuíno, real e verdadeiro. Que se o Senhor nos levantou, nos chamou, nos capacitou para sermos ministros do Senhor, então nós temos que lutar, morrer se necessário for, pela causa de Cristo, no seu Evangelho genuíno, real e verdadeiro. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.